As glicogenoses são doenças hereditárias metabólicas que envolvem o defeito de uma das enzimas envolvidas no metabolismo do glicogênio. A maioria é herdada sob a forma autossómica recessiva. Existem glicogenoses hepáticas, glicogenoses musculares e ainda glicogenoses generalizadas com defeitos nas enzimas tanto ao nível do fígado como ao nível muscular. As glicogenoses do tipo 1A, ou também designada de doença de von Gierke ou doença de armazenamento do glicogênio, surge de uma deficiência da glicose 6-fosfatase no fígado, da mucosa intestinal e ainda no rim. É uma doença hereditária, autossomal e recessiva que afeta maioritariamente o fígado e os rins, provocando fígado gordo e hepatomegalia. Os sintomas desta doença é uma hipoglicemia grave no jejum. A doença manifesta-se ainda através de uma acidemia láctica, uma hiperlipidemia e hiperuricemia com artrite cutosa. A hipoglicemia de jejum é uma consequência da deficiência de glicose 6-fosfatase. O fígado destes pacientes libera pouca glicose pela ação cortadora dos ramos de glicogênio. A acidemia lática ocorre porque o fígado é incapaz de usar lactato eficientemente para a gluconeogênese e porque produz ácido lático inadequadamente em resposta ao glucagon. Este hormônio deveria desencadear a liberação de glicose sem a produção de lactato. Entretanto, o oposto ocorre devido à falta de glicogênio fosfatase. A hiperuricemia pode resultar da degradação aumentada de purinas no fígado, a hiperlipidemia decorrente da disponibilidade aumentada de ácido lático para a lipogênese e mobilização de lípidos do tecido adiposo, que é causada em resposta à hipoglicemia. O tratamento inclui a infusão de glicose durante a noite, de modo a evitar a hipoglicemia durante o estado de jejum. O diagnóstico desta doença é feito através de teste genético e de um teste enzimático para a atividade da glicose fosfatase. As glicogenoses do tipo 3, doença de Cori ou doença do armazenamento de glicogênio, é causada por uma deficiência da enzima glicogênio transferase ou enzima desramificante. O glicogênio acumula-se apenas nos ramos mais externos que podem ser removidos pela fosforilase. Ocorre uma hepatomegalia que diminui com a idade. As manifestações clínicas são muito semelhantes ao que acontece na doença de von Gierke, porque a gluconeogênese não é afetada e a hipoglicemia e as suas complicações são menos graves. O tratamento é um tratamento dietético de modo a evitar jejuns prolongados para evitar a hipoglicemia. Mais uma vez, o diagnóstico envolve a realização de testes genéticos e testes enzimáticos. Pode ainda ser feita uma biópsia hepática ou uma biópsia muscular, de modo a confirmar a presença ou ausência desta enzima. A doença de Anderson, ou a glicogenose do tipo 4, é uma doença com defeito devido à enzima ramificante, ou seja, a enzima que permite a formação da ligação glicosídica alfa-1,6, também designada por transglicosidase. As manifestações clínicas desta doença é uma hepatomegalia devido à acumulação de glicogênio sob a forma de cadeia linear, cardiomiopatia e baixa estatura. Mais uma vez, o diagnóstico destas doenças é realizado através de testes enzimáticos e testes genéticos. A glicogenase muscular do tipo 5, ou também designada por doença de McArdle, é causada pela ausência da fosforilase muscular. Os pacientes sofrem queimbras musculares dolorosas e são incapazes de executar exercício extenuante, presumivelmente porque as reservas de glicogênio no músculo não estão disponíveis para o músculo em exercício. Assim, a elevação normal do lactato no plasma liberado do músculo após o exercício não ocorre. Os músculos são provavelmente danificados em virtude do suprimento inadequado de energia e acúmulo de glicogênio. A liberação de creatina fosfocinase, aldolase e mioglobina do músculo é comum, o que faz com que haja um nível
elevado destas proteínas no sangue, causando o que sugere uma doença muscular. É uma doença benigna, mas crónica e autossómica recessiva. A doença de Pompe é outra glicogenose cuja deficiência ocorre na enzima glicosidase lisosómica ou amaltase ácida. Esta doença é causada porque normalmente a enzima é encontrada nos lisosomos. Isto leva a que haja um acúmulo de glicogênio, principalmente nos lisossomos, em praticamente todos os tecidos. Isto ocorre tanto surpreendentemente nos lisosomos que captam os grânulos de glicogênio e ficam defectivos com respeito a outras funções, se não tiverem capacidade de hidrolisar os grânulos de glicogênio. É uma doença generalizada, afetando fígado, músculo e coração. Não afeta os níveis normais da glicose sanguínea, no entanto, pode provocar uma cardiomegalia grave. O glicogênio apresenta uma estrutura normal e existem elevadas concentrações de glicogênio presente em vacúolos anormais dos lisossomos. Existe uma possibilidade de terapia com substituição enzimática da maltase ácida.